quero mostrar uma situação que ocorre bastante e que não é diretamente utilizado aqui dentro do Mata Nativo, então você tem que preparar primeiro para depois você conseguir fazer todo o processo de cálculo aqui dentro do Mata Nativo. Então vamos nos ater aqui na tela de parcelas, e onde eu tenho aqui dois extratos. Então tem os extratos aqui, extrato 1 e extrato 2, independente dessas outras informações aqui. E eu quero utilizar uma fórmula específica para cada extrato. E eu quero calcular informações por extrato aqui dentro. Então, quando você clica aqui em calcular, você vem aqui em estrutura diamétrica, e aí você coloca aqui, por exemplo, por parcela, aqui você não consegue agrupar por extrato. Aqui dentro de classe, você não consegue fazer o agrupamento. Aqui dentro de espécies, você não consegue fazer o agrupamento. O que nós vamos fazer aqui primeiro? Nós vamos voltar aqui, e aqui dentro de árvores, a gente vai criar um atributo para a gente poder filtrar isso aqui por extrato. Aqui dentro de atributos, já tem alguns atributos aqui. Você cria um atributo aqui para extrato. Aqui dentro de abreviação, você pode colocar o atributo extrato também, o est, igual eu coloquei aqui. Você vai falar aqui que 1 é para o extrato 1 e 2 é para o extrato 2. Essa informação, ela aparece aqui do lado. Se arreda para o lado aqui, aparece aqui do lado. Então, como é que a gente faz para poder completar isso aqui, que eu já fiz o processo de completar isso aqui para extrato 1 e 2, para a gente depois conseguir calcular através dessa coluna. A gente vem aqui dentro de configurar. Aí aqui dentro de configurar, a gente vai querer preencher aquela coluna extrato para o extrato 1, e quando é para o extrato 2, é preencher com 2. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é marcar aqui todas as parcelas. Aqui o método é equação mesmo, você vai entender por quê. Aqui a variável a preencher é aquela variável que a gente criou lá, que é o est. Como a gente vai preencher lá com número inteiro, então não pode ter casa decimal, vou colocar aqui 0. Então, esse processo que eu estou fazendo aqui ele é muito importante para você poder entender e para você poder não errar aqui o processo de preenchimento, tá? Então, faz aqui o est com 0 casa decimal. Ao invés de fórmula, a gente vai colocar constante 1, que a gente quer preencher com a constante 1. Mas antes da gente clicar aqui em preencher, a gente tem que fazer um filtro para poder mostrar para uma alternativa que isso aqui vai ser preenchido só para o extrato 1. Então, primeiro a gente clica aqui em filtros, e o extrato está vinculado à parcela. Você clica aqui, o campo, a gente vai escolher aqui o campo extrato, o operador aqui tem que ser igual extrato 1. A gente criou aqui a condição, fecha, a condição está aparecendo aqui, e agora a gente vai preencher aqui o campo est, né, com 0, casa decimal, com a constante 1, com a equação para todas as parcelas, e manda aqui preencher. Já estava preenchido, mas a gente fez aqui o preenchimento novamente, não tem problema não. Então a gente volta aqui em configurar agora, e faz o processo agora para o extrato 2. Mesma coisa, para todas as parcelas, equação. Aqui a gente vai preencher aqui o est com 0 casa decimal, tá vendo? Então você tem que tomar cuidado para você vir de cima para baixo, sem esquecer nenhum procedimento aqui. Aqui a gente vai preencher com 2, e o filtro agora vai ser para o extrato 2 aqui. Ó. Escolher o filtro ali, clica aqui em fechar, ele vai fazer um filtro ali atrás, tá vendo que está esmaecido a tela aqui, mas já fez o filtro, e com o número inteiro 2. E manda aqui agora preencher. Meta equação, 0, tá tudo certinho. Manda preencher, ele vai preencher ali para a gente. Então pronto. Agora, em relação à fórmula, para poder gerar um cálculo específico para cada extrato utilizando uma fórmula diferente, o que eu fiz aqui já? Eu já cliquei aqui em fórmulas e já preenchi aqui a fórmula do volume cilíndrico, que já vem cadastrado na alternativa. Eu coloquei aqui a fórmula 2, que eu coloquei aqui um fator qualquer aqui, que é como exemplo, não existe não, que é 0,567. Então, a primeira coisa, a gente vai vir aqui em árvore, vai vir aqui em atributo de novo, que a gente vai ter que criar um atributo para poder receber esse volume específico para cada extrato. Então a gente vai clicar aqui em inserir aqui, ó, que é dentro de variável quantitativa. A gente vai colocar ó, vol est. E aqui na frente a gente vai colocar vol est também, ó, vol est. Por que eu coloquei dessa maneira? Porque aqui na abreviação não aceita, por exemplo, espaço, traço, vírgula, ponto, nada disso. Tem que ser tudo junto assim. Então agora a gente vai fechar aqui, que a gente criou um novo atributo aqui dentro da tela de árvore. E agora a gente vai preencher ele, igual a gente fez para o preenchimento do est aqui, a gente vai preencher aquilo ali também. A gente vai clicar aqui em configurar, o método é equação, que a gente vai preencher o vol est, tá vendo? Só que o volume, normalmente a gente trabalha aqui com no máximo ali umas 4 casas decimais, então vamos colocar aqui 4. E o primeiro volume ali, a gente vai preencher para o extrato 1. Então eu vou mudar aqui de novo, vou voltar aqui para o extrato 1. E agora eu vou preencher com essa fórmula aqui, porque quando você clica aqui nos três esquinhos, eu tenho as duas fórmulas. Então a primeira é para o extrato 1 e a segunda é para o extrato 2. Está aqui a fórmula do extrato 1 com 4 casas decimal, todas as parcelas. Agora eu mando preencher, que ele vai preencher com aquela fórmula ali. Ó. Aguarda um pouquinho, está aqui o volume do extrato 1, só para o extrato 1. Então a gente faz a mesma coisa agora para o extrato 2. Configurar, de cima para baixo, equação, escolhe aqui qual que é a coluna que a gente quer preencher, com 4 casas decimais. Aqui a gente clica aqui nos três skins, escolhe a equação que a gente quer. E agora muda aqui, ó, não pode esquecer, tá vendo? Extrato 2. Fechou? Vamos preencher agora com aquela fórmula ali. Ó. Então clica aqui para preencher, ele vai fazer o preenchimento. Tá? Lembrando que o nome do atributo aqui é vol est. Então quando a gente vai calcular lá agora, ó, a gente vai vir aqui em calcular,
A gente quer calcular aqui agora, por exemplo, a estrutura diamétrica por parcela, por exemplo, utilizando uma forma específica para cada extrato. A hora que a gente clica aqui em inserir, ó, a gente vai colocar o seguinte, volume por extrato. E aqui no campo de fórmula, ao invés da gente preencher com essa fórmula aqui, a gente vai colocar aqui a fórmula que a gente colocou lá da variável quantitativa, que é vol_est. Ou seja, a gente já vai pegar a variável que já tem o volume calculado lá atrás. Já está pronto. Volume por extrato aqui, com 5 casas decimais, não tem problema. E agora, se eu quiser calcular o volume por extrato aqui por hectare, a gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Volume, aí colocar aqui, colocar assim, mais rápido assim, ó, extrato barra HA. Então, deixa 5 mesmo, marca por hectare aqui e faz a mesma coisa aqui, ó, vol_est, que é volume por extrato, que é o nome da variável que a gente criou lá atrás. Então, na hora que a gente manda calcular, ele vai calcular aqui o volume por extrato para a gente, ó. Então, volume por extrato por hectare. Aqui para cada parcela, utilizando uma fórmula específica para cada extrato. E quando a gente quer calcular agora por extrato mesmo, ao invés de parcela, que a gente quer obter uma coluna de extrato. Na hora que a gente clica aqui em calcular, a gente tem essa opção aqui de análise qualitativa. Por que análise qualitativa? Porque aqui dentro de atributo da árvore, a gente criou uma variável qualitativa. Você pode ver que lá dentro da variável qualitativa, naquele campo lá, vai aparecer essas 4 opções aqui para a gente poder calcular. Se tivesse só o oeste aqui, iria aparecer só o oeste. Então vamos fechar aqui, clicar aqui em calcular, análise qualitativa, e aqui dentro de qualidade do FUSH aqui vai aparecer todo mundo aqui, ó. Então a gente quer calcular pelo extrato, pelo código ou pela descrição. Vamos colocar pela descrição, e aí aqui agora você escolhe os parâmetros que você quer calcular, ó. N, AB, que é a área basal, densidade, dominância. Presença e ausência você utiliza só quando você tem espécie, então aqui não é o caso. O que você pode escolher aqui em cima também, tá vendo? Espécie e variável qualitativa e classe DAP. E aqui agora você faz de novo, ó, volume, coloca assim, ó, por extrato, e aí aqui agora você coloca aqui vol_est, e a gente vai criar uma outra linha aqui agora, que a gente vai colocar aqui o volume por extrato por hectare. Então marca aqui por hectare, e aqui agora você vai colocar aqui o vol_est, porque o volume já está calculado, já recebeu essa informação. Então na hora que você clica aqui em calcular, ó, o que ele vai fazer pra gente? Ele vai colocar aqui as duas linhas, tá vendo? Por N, tá vendo? Então vai calcular todos os parâmetros que a gente escolheu, inclusive os volumes aqui. Esses volumes aqui já tá levando em consideração uma forma específica para cada extrato. A gente pode até fazer o seguinte, ó. A gente pode vir aqui, salvar esses parâmetros aqui todos, né? Salvou tudo, cancela. Aí você volta aqui em calcular, análise qualitativa, e você vai fazer agora uma mesclagem entre a variável qualitativa aqui e por classe de DAP. Então, por exemplo, aqui a gente vai colocar a classe aqui de 0 e amplitude aqui, por exemplo, vamos colocar amplitude de... Vamos colocar aqui uma amplitude de 8. Aí vai 0 até 8, 8 até 16, 16 até 24, vai de 4 em 4. Aqui a gente coloca aqui o oeste, escolhe aqui descrição e utilizar parâmetros que a gente já tinha colocado lá atrás. Ó. Então já preenche tudo aqui pra gente. Então agora é só mandar calcular. Então para cada extrato agora, ó, o que vai fazer? Para cada extrato, ele vai fazer aqui as classes de DAP aqui em cima. Então extrato 1, extrato 2 e total lá embaixo. Ó. Total, média, desvio padrão. Então extrato 1, aí tem os parâmetros que você pediu para calcular aqui por faixa de DAP. Aí lá na frente também ele vai criando faixa de DAP até encontrar a informação. Né? Agora, se você quiser fazer essas faixas de DAP aqui de forma manual, dá para você poder fazer trocando isso aqui de intervalo para configuradas. Aí você vai inserir aqui, eu vou querer, por exemplo, de 0 até 10, aí você vai inserir de novo aqui de 10 até 15, aí vai inserir aqui, por exemplo, ó, de 15 até 25, vendo aqui, variou de 10, aqui variou de 5, aqui variou de 10 de novo, então isso aqui são variações diferentes, e tudo acima de 25, ó, vamos colocar aqui 25, quando você quer tudo acima de 25, você coloca 25 aqui e deixa aqui vazio, e manda calcular de novo, ele tem que calcular, que ele vai criar as classes para a gente igual a gente pediu, ó. Criou as classes ali, por extrato, né, então você faz essa mescla aí por extrato, ó. Então é dessa maneira que a gente faz aí o cálculo por extrato, mas primeiro você tem que preparar igual eu te mostrei. Tem que vir aqui em árvores, vem aqui em atributo, coloca extrato, né? Aí cria aqui o vol_est também, que é volume por extrato, fecha, e aí agora você vai começar a preencher através do botão configurar aqui. Então é isso aí. E para poder aparecer todas as árvores aqui agora, dentro de árvores, você vem aqui em configurar, tá vendo que tem filtro? Você clica aqui, ó, e apaga ali, porque senão fica aparecendo só o extrato por extrato 2, ó. Clica aqui em fechar, fechar, e aí agora aparece todas as árvores aqui de novo. Então é basicamente isso aí.